Muito bem, pessoal. Essa é uma das perguntas mais frequentes aqui no meu Instagram, né? Em outras redes sociais também eu recebo muitas vezes perguntas como esta. E a gente precisa fazer alguns esclarecimentos. Não se trata aqui de um esclarecimento definitivo, mesmo porque muitas coisas vão mudando com o tempo e neste momento esta resposta cabe muito bem para todos aqueles que têm este interesse igual a do rapaz que fez essa pergunta. Primeira coisa que eu preciso que vocês entendam é o seguinte: a prática da psicoterapia, a prática da terapia e da psicoterapia não é uma prática regulamentada. Portanto, não há formação para terapeutas. Você não tem um curso que prepara terapeutas e tampouco um curso que prepara psicoterapeutas. Tá? Há um debate, é bem verdade, um debate já longo envolvendo o Conselho Federal de Psicologia, no sentido justamente de tornar entre as práticas restritas a psicólogos a prática de psicoterapia. Porém, essa discussão nunca foi para frente e permanece ainda tramitando sem nenhum horizonte de solução definitiva para isso. De forma que, repito, qualquer um pode, de fato, exercer a profissão de terapeuta, sem que isso signifique absolutamente ônus jurídico, legal algum. Ok? Primeiro esclarecimento. Segundo esclarecimento importante, não é porque não haja um curso de formação em terapia, em psicoterapia, que qualquer pessoa que, portanto, não tenha absolutamente nenhum tipo de conhecimento, possa simplesmente começar a abrir um consultório e começar a atender como terapeuta. Tá? Isso não é possível, mas não é possível porque haja algum tipo de legislação. Não é possível porque há uma grande responsabilidade envolvida. Uma responsabilidade que impõe-nos, portanto, um cuidado pessoal, né? Então trata-se sobretudo de uma responsabilidade pessoal, um cuidado pessoal no sentido justamente de nos prepararmos para isto. Tá? Cada um de vocês, evidentemente, conto aí com a responsabilidade pessoal de vocês nesse sentido. Então, uma coisa que é importante, né, levando em consideração que, portanto, não se trata de simplesmente quero ser terapeuta, vou abrir um consultório e vou começar a atender como terapeuta, é preciso que vocês, portanto, de alguma maneira estruturem um plano de estudo, um plano que lhes prepare aos poucos, tá? E um plano que que signifique a construção de um edifício, né, que permita a vocês, né, num prazo de tempo aí, né, que eu nunca pensaria que é um prazo curto, tá? Precisa de tempo para isso. Qual é o tempo para isso? Vai depender de um montão de fatores que não cabe aqui nesse vídeo tão curto responder a vocês. Porém, entendo que algumas questões são fundamentais. A primeira de todas elas, no meu entender, é justamente uma boa base, sólida base em antropologia. Mas não se trata aqui de antropologia, dessa antropologia das ciências sociais. Trata-se aqui, na verdade, de antropologia, basicamente, da antropologia filosófica. Ou seja, eu preciso saber o que é a pessoa humana. Aliás, esse é um aspecto fundamental. Qualquer tipo de atuação profissional que eu venha a querer exercer impõe que eu conheça o meu objeto, impõe que eu saiba, né, como lidar com o meu objeto, o que é o meu objeto e como construí-lo. Quer dizer, eu não poderia jamais ser um sapateiro se eu não conheço um sapato. E não sei o que é um sapato, não sei para que serve um sapato. A mesma coisa com o terapeuta. Não é possível que eu queira ser um terapeuta ou um psicoterapeuta se eu não conheço o meu objeto, e o meu objeto é a pessoa humana. Então é preciso ter um sólido conhecimento de base acerca do que é a pessoa humana, para que justamente a gente possa empreender os esforços técnicos, práticos, que nos permitam justamente levar a pessoa de uma posição que às vezes é uma posição de adoecimento, uma posição de redução da sua própria natureza, adoecimento e redução da própria natureza que muitas vezes coincide com uma carência de liberdade, uma perda da liberdade. Ou seja, retomar a liberdade do indivíduo é justamente algo daquilo que eu concebo como sendo o ponto focal do trabalho do terapeuta ou do psicoterapeuta. Então, entender o que é a pessoa humana e entender que esse núcleo definidor da pessoa humana, chamado liberdade, é o que está em jogo, é muito importante. Além disso, é bom que a gente conheça o máximo que a gente puder, evidentemente que não se trata de um conhecimento exaustivo, mas é bom que a gente conheça o máximo que a gente puder de práticas terapêuticas que sejam funcionais. E aí vai depender de um montão de fatores, o que eu vou fazer, quais escolhas eu vou fazer. E há uma infinidade de muito boas possibilidades. Práticas que não necessariamente precisam de uma formação de caráter formal. Ou seja, eu não preciso, por exemplo,
me especializar em terapia cognitivo-comportamental para me municiar daqueles recursos técnicos e práticos que a terapia cognitivo-comportamental pode me oferecer. Mas o que eu preciso é entender e ter muito presente para mim não só o valor dessas práticas, como também os limites dessa prática, até onde ela pode ir, o que ela alcança. E, a partir disso, eu posso ou me restringir a esse limite e trabalhar dentro desse limite fechado, ou eu posso justamente indo aos poucos, acrescentando repertório técnico e teórico que me permita um atendimento, uma atenção mais global, mais integral. E isso aqui, percebam, é uma questão que demanda tempo, sobretudo. Essas práticas, então, eu falei de 2 fundamentos, né? Um fundamento antropológico, filosófico, e um fundamento mais teórico-prático. É suficiente isso, pessoal? É claro que não, é claro que não. Por isso, percebam, né? É muito difícil responder essa pergunta tão simplesmente assim. Por quê? Porque há questões, por exemplo, envolvendo psicodiagnóstico, há questões envolvendo psicopatologia, há questões envolvendo psicofarmacologia. Aí alguém poderia dizer, mas Pacheco, se para mim não é tão significativo e tão importante assim um tipo de atuação no nível justamente em que eu preciso esbarrar em questões do âmbito da psicofarmacologia, lidando com aspectos mais complexos, como por exemplo são as doenças e as psicopatologias em geral. Eu diria, bom, aí está um horizonte de opção, você está fazendo um enquadre e define a partir disso um tipo de aprofundamento que você vai fazer, um caminho que você vai fazer. Mas né, é bom ter sempre no horizonte isso, porque às vezes, eu opto por não trabalhar com psicopatologias, nada mais grave, mas acontece em eu, trabalhando como terapeuta, aparecer no meu consultório um cliente com uma questão psicopatológica mais grave. Eu preciso saber identificar, eu preciso saber encaminhar, eu preciso saber para quem eu posso encaminhar. Então, essa é uma outra questão importante. Nesse tempo que você vai destinar para a tua formação, é importante que, aos poucos, isso pode acontecer por demanda, evidentemente, ou seja, aparecer um belo dia um problema no meu consultório e eu preciso me haver com esse problema. Então, vou estudar, pode aparecer também porque na verdade, eu começo a perceber uma crescente solicitação por um profissional que dê conta de responder a um tipo de demanda que até aquele momento eu não trabalhava com ela. Então, a partir disso, a partir de um interesse meu em tentar responder a um sofrimento que se tornou frequente como demanda para mim, eu vou justamente estudar e me aprofundar. Mas o fato é que, repito, você precisa estruturar a sua formação, a sua autoformação, se for o caso, né, justamente levando em consideração em primeiro lugar, estes fundamentos, né, e em segundo lugar, muito daquilo que vai aparecer não só no nicho, né, o enquadre que eu vou usar para o meu trabalho, né, para apresentar o meu trabalho, como também as demandas que me forem surgindo. E acho que esse aqui talvez seja o fator mais importante de todos, né, então falei de 2 fatores, né? Essa terceira aqui, que na verdade não é exatamente um fator, mas se trata sobretudo, né, de uma forma de organização do meu estudo, do meu preparo como terapeuta, mas tem, né, um outro fator aqui que eu acho que esse é dos mais importantes, é justamente um entender que a minha prática impõe-me um constante acompanhamento. Eu preciso ser acompanhado por alguém. É o que a gente chama oficialmente de supervisão. Tá? A supervisão ela é uma necessidade. Né? Mesmo para aqueles que são formados em psicologia, né? Sabe-se, e é muito pouco, na verdade, se insiste muito pouco nisto, e eu acho isso um erro, né? Sabe-se que o profissional psicólogo ele também não pode e não deve atender sem estar de alguma maneira amparado por uma supervisão. Né? Isso eu diria, sem exagero da minha parte, eu diria que para o resto da vida o profissional vai precisar de uma supervisão. É importante que tenha alguém que em algum momento lança um olhar de fora daquela relação que você estabelece com o teu cliente e que te ajuda justamente a dar uma direção correta para um atendimento que você vinha fazendo. E te ajuda também a pensar ferramentas de manejo mais adequadas e prestar atenção a coisas que você às vezes não conseguiu prestar atenção.
Vai haver um momento, sim, em que você, de alguma forma, já se estruturou, já se estabilizou no que diz respeito às questões que costumam aparecer na clínica. E muitas vezes, né, a tua intuição, a tua constante formação vão te ajudando também a encontrar saídas em questões que normalmente sozinho você antes não conseguiria, sem a ajuda de um supervisor. Mas, né, ainda assim, vale a pena e é importante que você tenha um espaço de troca com alguém, ou com uma pessoa mais velha que você, mais experiente que você, ou não necessariamente mais velha e experiente, mas simplesmente um terceiro, né, ou uma troca com outros profissionais, que é uma prática das mais interessantes, aliás. Eu costumo dizer que se você tem a oportunidade de estar em constante relação com outros profissionais, não apenas, né, que atuem como terapeutas, assim como você, mas que tenham, né, formações em outros campos mais específicos, como por exemplo na psiquiatria, na nutrição, na educação física. Se você tem possibilidade de trocas com outros profissionais, eu te garanto que o teu horizonte de compreensão ele vai só se ampliando. E isso é muito legal. De forma que se eu pudesse, né, resumir toda essa resposta aqui já longa para vocês, eu diria que entre aquilo que hoje eu tenho oferecido para vocês, o que, né, no meu entender, mais dá fundamentos é o conteúdo do seminário online de psicologia e aquilo que te mantém em constante atualização, te mantém em constante contato com outros profissionais, te mantém constantemente atento a perspectivas diferentes sobre os casos que você atende, é justamente a supervisão online. No caso da supervisão online, é um produto que é destinado exclusivamente para aqueles que já atendem. É só para psicólogos, Pacheco? Não. A única condição para estar na supervisão online é estar atendendo. Ou seja, já ter uma clientela. Ah, mas eu não atendo e gostaria de começar a atender. Também se presta muito bem para você. Você já está ali, né, com um preparo, já está começando a querer se organizar para isso. A supervisão online também vai te dar alguns recursos para que você possa organizar isso aqui e começar a atender. Pode além de te dar recursos para você começar a pensar como estruturar o teu atendimento, etc., te dá a possibilidade de diálogo com outras pessoas que às vezes, né, já começaram recentemente e com quem você pode trocar algumas ideias acerca de como dar início a esse processo. E em terceiro lugar, né, entre os produtos que eu tenho também a Escola de Terapeutas, que é também um produto pensado para profissionais que já atuam. Só que ali a ideia não é um acompanhamento constante das situações trazidas pelos profissionais. Trata-se, na verdade, de uma proposta, de oferecer para vocês uma proposta que lhes permitam entender muitas das demandas que surgem frequentemente na clínica de uma perspectiva um pouco diferente do que aquela ortodoxa que a gente conhece, por exemplo, na formação em psicologia. Tá? Então, é resultado da minha experiência nesses anos todos como terapeuta, em que eu fui fazendo algumas sínteses de vários conteúdos distintos, seja no campo dos fundamentos antropológicos, seja no campo da filosofia, seja no campo da própria teologia, moral e ascética, que foram me dando alguns recursos e alguns instrumentos para compreender situações que surgem na clínica de uma perspectiva que tem uma atenção mais integral à pessoa humana. De forma que, ali na Escola de Terapeutas, é um debate mais encaixado. Não tem, né, a coisa tem um princípio e tem um fim. Isso aqui é uma proposta, estuda isso, aprende isso, olha dessa forma e vamos ver o que é a coisa, e comece a perceber como essa coisa pode impactar a tua formação. Então, é isto. Tempo, quanto tempo para isso? Não sei te responder, porque tudo vai depender no fundo de como você leva a sério, né, a sua formação e, sobretudo, o tempo que você dedica para isto, ok? Espero ter esclarecido e, de alguma maneira, ajudado vocês aí. Um grandíssimo abraço para vocês.